Nossa, e esse papo com Oscar Quiroga, presente, assim, presente mesmo, mais um, né, dos presentes. Primeiro, porque quando eu comecei a estudar astrologia lá em 2014, acho que isso, ele já escrevia colunas, né, para jornais, e era outro tipo de mídia, né, a mídia era um pouquinho mais lenta, e aí tinha aqueles textos enormes, né, sobre cada signo, né, e ele escrevia em várias colunas de jornais e revistas, né, e era uma das referências, assim. E ele filosófico, né? Então me identificava muito com ele e acompanhei ele, assim, né? Li alguns livros dele e depois, agora, né? Consegui bater esse papo com ele. Foi, assim, para mim, um presente mesmo, assim, não tem outro nome, né? E a gente falou sobre. Ele falou, né? Sobre a individualidade de cada ser, nesse sentido mais íntimo, mais de essência, sobre o espírito mesmo, uma coisa mais. Nossa, foi um papo assim enriquecedor. E também o que me chamou a atenção foi a simplicidade dele. Simplicidade dele de atender e de acolher as minhas questões e os meus assuntos desses meus atendimentos e tentar compreender e trazer respostas, assim, sabe? Foi espetacular, assim. Vamos lá, você vai pirar com esse papo, você vai gostar. Muito boa tarde, né? Para quem for ver aí, é um presente, mais uma live. Hoje a gente vai ter aí o Oscar Quiroga. Muito feliz assim dele ter aceitado o convite. O tema é a profundidade do ser e a sua possibilidade de mudança. Né? O Quiroga é um astrólogo mais de 40 anos aí na área, um colega de trabalho, né? E aceitou, né? Tá vindo para cá bater esse papo e a gente vai aprofundar esse papo aí. Eu vou estar convidando ele e a gente vai começar. Ele já está por aqui. Deixa eu só puxar ele por aqui. Visualizar. Vamos lá. Olá, boa noite. Fala, meu amigo. Como está? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Feliz, né? Feliz de você ter aceitado o convite, de Bom, estar tocando esse papo aí. Para um mim, papo falar de muito astrologia é um presente importante. É um papo e muito poder ter importante. vocês é um presente. Sim, e poder ter vocês é um presente, né? Estava comentando um pouquinho antes. Quando eu comecei a estudar astrologia, você era uma das referências, né? E aí eu tive a oportunidade de te ouvir algumas vezes e entre as filosofias, eu falo, nossa, esse cara aí. E aí hoje poder falar de aprofundar esse papo com você é um presente, né? Estou por aqui e eu uso a astrologia no trato da dependência química, né? Como ferramenta de terapêutica, né? No sentido de um caminho de recuperação, de reconhecimento, de saída. E aí poder ter você para aprofundar esse papo, para mim é um presente. Sendo repetitivo, né? Mas é um presente mesmo. Que seja bom para os nossos ouvintes, então. Sim, 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 com certeza. E aí, você quer se apresentar? Quer falar um pouco de você? Não, eu prefiro não, porque falar em primeira pessoa é muito chato sempre. Então, entremos diretamente no assunto, que a gente se conhece melhor através das perguntas e das respostas que nós temos para formular aqui. Então vamos lá. Eu te acompanho, né? Então, o meu processo por aqui é um processo assim de denso, né? A gente está falando de dependência química, está falando de um ciclo repetitivo, né? E, e aí eu falo sempre que o primeiro passo é a pessoa reconhecer a si mesma, né? A pessoa conseguir olhar no espelho e reconhecer com verdade o que está acontecendo, no sentido de responsabilidade e todo esse processo. Só que existe um processo de repetição, um processo de uma prisão, né? No sentido da pessoa, a impressão que ela tem da vida, ela fica presa dentro da própria ótica, né? Então ela acredita que só tem aquela saída, acredita que só tem aquela vida, e as pessoas ao redor reforçam esse ciclo, né? E aí esse processo, principalmente no início, ele se torna muito difícil porque a pessoa está espelhando, né? Eu vi você usando esse termo numa das suas lives, ela está espelhando
o que ela aprendeu, né? O que ela reconheceu enquanto vivência. E aí essa prisão, ela se torna difícil, né? É difícil mesmo. A nossa porcentagem é de 5, de 4% das pessoas que conseguem se recuperar, né? E eu costumo dizer que não é nem porque não querem só, né? É porque é um processo, é um poço fundo, né? No sentido dessa repetição, né? Dessa Claro. densidade, desse até pessimismo, né? Cria até um pessimismo crônico, né? De não conseguir transpor, né? Acreditar que não existe outro meio, né? De vivência. Né? E aí, Sim, posso dizer que você algo? acha disso? Oh. Então, sabe que eu te ouvi descrevendo esta realidade e a mim me parece que você descreveu a realidade dos mais de 8 bilhões de seres humanos que existem no planeta Terra, sejam eles dependentes químicos ou não, porque a construção da realidade que nós fazemos, ela se assemelha a uma prisão. Né? Alguns se aprisionam dentro de vícios químicos, que é o teu tema, mas há outros vícios, né? Há o vício da procrastinação, por exemplo, de deixar sempre para depois, há o vício do narcisismo, de eu estou sempre certo e todo mundo está errado, o vício da vitimização, onde todo mundo é culpado e eu sou o incompreendido, o vício do sexo, onde tudo, através de um olhar predador, né, com quem eu vou comer hoje e amanhã e depois. As prisões são todas conceituais em nós seres humanos e sair delas não é fácil. Não é fácil porque nós temos este comportamento de apego, né? Onde, apesar de, às vezes, estarmos presos dentro de uma realidade que nos faz sofrer e que faz sofrer as pessoas com que nos relacionamos, mesmo assim a gente se apega a essa construção. Seja por covardia, porque não quer se lançar a nada diferente, ou seja por conforto mesmo, né? Que a gente acaba se apegando. E o ciclo repetitivo, né, que você tão bem toca, ele caracteriza os comportamentos neuróticos, né? E todo ser humano é neurótico. A única coisa que nos diferencia é o grau da nossa neurose, né? E a inflexibilidade com que somos neuróticos. Essa é a única diferença, porque mesmo fazendo anos de terapia, e a terapia vai servir para ressignificar, né, montar uma nova narrativa sobre o que nos torna neuróticos. Isto não significa uma cura de que vamos deixar de ser neuróticos, significa apenas uma flexibilização. Né? Então, aí você pode me perguntar, então estamos todos condenados? Então somos todos doentes? Não é bem assim. É uma condição... veja, ser humano não é fácil. Né? Cada um de nós sabe as dores e as alegrias que significa ser a gente mesmo. Né? E o quanto vamos nos complicando, seja por comodismo, por ignorância, ou em alguns casos raros, por crueldade mesmo, né? Que vamos nos acomodando nessa situação. E não é fácil uma transformação. O que leva a transformar
é começar a prestar atenção na influência que nós exercemos nas pessoas com que nos relacionamos e o grau de interesse que temos pela qualidade de nossos relacionamentos. Esse ciclo viciado e repetitivo, que pode ser neurótico, pode ser de dependência química, ele é autógeno, ele é um ensimesmamento que nós construímos para nós mesmos, né? E onde o resto do mundo são ingredientes meio desconexos que vamos experimentando, mas que nunca nos interessa demais se ingressar no mundo do outro e nos importar com o mundo do outro, porque se nos importássemos mesmo com o mundo do outro, então nós já tínhamos dado o primeiro passo de sair do ciclo repetitivo. A dependência química... Sim, fala. Você sabe que, por exemplo, por aqui eu uso alguns jargões e algumas metáforas para tentar elucidar o processo, né? Para tornar a linguagem de forma simples. E aí, trazendo o olhar de Netuno, no sentido de auto-engano, esse processo de dependência, ele não começa já na dependência, né? Ele começa na fuga, né? Então, tem algumas frases prontas, assim, no sentido assim de eu sei que eu estou fazendo, quando eu quiser eu paro, cuida da sua vida. E todo esse processo de negação, que é a fuga, né, da realidade, e a droga em si, ou, né, um comportamento, como você citou, aqui ele entra como um remédio, né? Na verdade, ele vem como uma solução, né? Então, a pessoa não consegue viver consigo mesmo, não suporta a sua existência, e aí ela usa a droga ou o sexo ou coisa parecida para fugir de si mesmo, né? E de fuga em fuga, no processo, no estágio final, que é o que a sociedade já consegue ver, né? Ela se instala a dependência como resultado, né? Então, a compulsão, a obsessão, esse ciclo vicioso, ele é resultado de anos de fuga, porque ninguém começa o uso desculpa, caiu um pouco. Ninguém começa o uso já dependente. Entende? Então, existe esse processo, e aí, como você bem colocou, né? Acho que o primeiro ponto importante é quando você coloca que isso é humano, né? Porque as pessoas que eu atendo têm um lance assim de se colocar à margem, né? Como se não fosse digno, né? E isso também ajuda o processo de ciclo continuar, né? Dentro desse olhar, né? Sim, é uma situação muito complexa. Evidentemente, tem um, um componente de autodestruição que existe em todos nós e que em não valorizar o próprio trabalho e se meter nos lugares e relacionamentos em que vamos ser desvalorizados, né? São impulsos de autodestruição que adotam proporções épicas na dependência química, né? Com o agravante de que é óbvio que se a droga fosse algo que produzisse só dor e sofrimento, ninguém se drogava, né? A droga tem um componente de prazer, tem um componente em que, pelo menos durante um instante, né, se vive uma realidade onde a gente fica deixa em suspense, né, uma realidade em que a gente está levando a pior, né? Ou pode nem ser a pior, mas é que a gente não se sente confortável, não encontra lugar, se sente fora da caixinha, um estranho, ou sofre de muita timidez, né? E quer muita coisa na vida e não se atreve. Então,
esse fator químico acaba dando um, um ponto de apoio que não se encontra em outros lugares. Então, aí começa a complicação, porque se fosse ruim desde o começo, você não existiria, porque não haveria problema de dependência química, entende? Ninguém entraria nesse caminho. Mas a dependência química acena com um prazer. Né? Depois se transforma numa bola destrutiva, que aí é outra coisa. Né? Mas, mesmo assim, o dependente químico se apega a esta memória, né, de que, em algum momento, a droga lhe ajudou a viver uma realidade que ele sempre quis viver, mas que só teve acesso através da droga. Você, claro, evidentemente, você coloca o fator Netuno, né, na análise de como se chega a isso, porque Netuno? Né? Netuno é o único planeta do nosso sistema solar que tem uma conexão com ninguém sabe onde. Né? O sistema solar ele é uma unidade, né, cuja referência é o próprio Sol, em princípio. Né? Então, são todas conexões internas, sistêmicas, está tudo engatado dentro de uma rede de conexões sistêmica e dentro do tabuleiro do jogo, que é o zodíaco. Mas resulta que este planeta Netuno ele é tão atrativo e fornece experiências tão interessantes como a inspiração, como as visões, até mesmo os delírios, né? Dependendo dos planetas que estarão em contato, a capacidade de comunicação também, de ideias e formulações fora do comum. Tá? Por quê? Porque este planeta Netuno ele tem uma conexão extrasistêmica. Tá? Então, é um ponto de partida ver uma realidade completamente à margem do que este sistema nos fornece. Por alguma coisa existe esta conexão. Né? Nada é coincidência, nada deve ser tido assim como acontece, mas está aí, né? Não deve ter nada a ver. Não, evidentemente tem a ver, porque para nenhum de nós é suficiente a realidade como ela é. Né? A realidade como ela é, ela passa a nos oprimir. Né? E a gente vai vendo que isto vai se tornando oficial ao longo do tempo. Se não é uma pessoa que te oprime, é um sistema que te oprime, é uma ideologia que te oprime, sempre tem algo oprimindo. Né? E é um jogo das cadeiras, porque os opressores e os oprimidos vão mudando e se substituindo mutuamente ao longo da história. Né? Então, a possibilidade de viver algo extra, algo que te tire dessa realidade ofensiva a que estamos todos submetidos, quem não tem esse anseio? Né? Nem que seja, alguns fazem isso com a comida, né? Então não sabem o que fazer, compram 300 gramas de chocolate superdose, pá. É uma droga isso. Né? Ou bebem, ou tomam café, ou se sentam diante da televisão e assistem um seriado completo num final de semana, numa maratona. Né? Para quê? Para sair desta realidade ofensiva. Né? Então, o que está em jogo, basicamente, é o domínio que a gente pode ter sobre isso, né? Ou a submissão que a gente vai estabelecer
em relação a isso. E, na minha experiência, esse tipo de clique, né, de você se levantar e se erguer contra o que te submete e tomar as rédeas do teu próprio destino, te converter em sujeito de teu próprio destino, em vez de ser apenas um objeto do teu destino. Isto a gente não encontra fatores no mapa que indiquem aqui está essa pessoa, vai conseguir se erguer, ou essa outra pessoa não vai se conseguir se erguer. Porque isto é uma decisão íntima. Né? Isto é algo que é inédito dentre todos os reinos que evoluem neste planeta. Só o ser humano. Veja, a metáfora, que não é uma metáfora para você entender o que eu estou te dizendo, o ser humano é o único que consegue fazer da respiração um exercício, porque apesar de a respiração ser uma função neurovegetativa, ela acontece automaticamente, né? Ela em nós pode ao mesmo tempo ser manipulada por intenção e vontade. Então, você pode acelerar a respiração, você pode deter a respiração só por brincadeira, não é por necessidade. É porque você quer fazer isso. E não é mera coincidência que do Oriente chegam os exercícios oficiais de respiração, que se chamam de pranayama, porque através do exercício do pranayama, que é tomar posse de uma função neurovegetativa e exercer o domínio. É claro que pranayama não é apenas controlar a respiração, é muito mais do que isso, mas aqui é para te ilustrar que o ato, né, de nos insurgir contra o que nos submete e o que nós mesmos nos metemos nisso, né, por uma questão de inércia. O que mata é a inércia em tudo isso, né, porque por inércia tem inúmeras determinações que vão empurrando a gente na direção de vários destinos. Então, erguer-se e assumir uma posição de contraposição a essa inércia e começar por vontade própria a exercitar algo que não apenas contrapõe essa inércia, mas que crie outra inércia diferente, porque inércia vai ter do mesmo jeito, não tem como não haver inércia. Nenhum ser humano é capaz de estar em atividade o tempo inteiro, transformando todas as coisas. Né? A gente vai criando inércia só se deixando carregar por elas. Né? Então, este ato de vontade de se erguer sobre os próprios pés, eu não consigo detectar isso em nenhum fator astrológico. Isso é um fator íntimo, eu diria espiritual, né, que não necessariamente pode ser detectado. Eu vejo pessoas cujos mapas não são nenhuma Brastemp, né? Digamos assim, são mapas comuns, sem nenhum aspecto maravilhoso, assim, tudo mais, que são pessoas que se exercitam e que tomam as rédeas da sua vida e decidem, eu quero fazer isso, então vão dia a dia se pautando por esse objetivo e vão conseguindo essas realizações. Né? Porque Sabe que, fala. deixa eu te interromper. Sim. Eu vou aproveitando o gancho para ir anotando, para ir enriquecendo o processo. Mas, então, tudo certo. Eu entendi o primeiro ponto, que é o lance dessa fuga, né? E aí você colocou que a gente não consegue reconhecer no mapa o grau nem a possibilidade da pessoa renascer, né? E aí, já levando para o estágio de dependência, eu relaciono muito a Plutão no sentido de que a falência, né, a morte, a destruição
e a compulsividade, o resultado de tudo isso, né, destruição familiar, muitas vezes, que é muito comum, né, infelizmente é muito comum, e todo esse processo de fundo de poço, ele cria uma explosão interna, né, que dá a possibilidade para a pessoa sair do poço fundo, né, ela pega essa força negativa e muitas das vezes ela usa como combustível para esse renascimento, né, trazendo jus ao arquétipo simplório, né, que eu tenho de Plutão, né, nesse sentido de oportunidade de renascimento, né? Na melhor das hipóteses, é isso mesmo. Na melhor das hipóteses, né? E aí eu vejo muito esse gancho, né, essa possibilidade, né? Porque na verdade assim, o que eu falo para os meninos, né, é que assim que quem está exercendo esse poder de oportunidade é a vida, né? Na verdade, eu sou só um instrumento que estou passando aqui e, de repente, a gente se sincronizou por esse processo, mas o aprendizado vem da vida e seu estágio, né? E a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher se ela vai pagar o preço de renascer, porque tem um preço a ser pago, ou ela vai pagar o preço de continuar na inércia, né? Porque o livre-arbítrio é essa escolha, né? As duas têm a sua consequência. E as suas responsabilidades, por mais que elas não assumam, né, isso. E aí eu coloco sempre isso, assim, que tá na sua mão, né? É o seu processo, né? É a sua hora, né, de decidir, né? O que você vai fazer com isso, né? Qual que é a decisão, né? Eu acho que a vida, ela é muito... E aí os ciclos planetários, né, no sentido de trânsito e tal, eles trazem um pouco, né, dessa ilustração, né? Acho que é isso, né? Então, mas você sabe que é muito delicado isso, né? Porque, apesar de ser verdadeiro o que você disse, né? Porque é o aproveitamento. Veja, por exemplo, é impossível ser sábio quando a gente é jovem, porque quando a gente é jovem não teve experiências suficientes para ser sábio. Mas também não é garantia de que uma pessoa velha seja sábia, apesar de ter passado por muitas experiências, porque se necessita muitas experiências para a sabedoria, mas é o aproveitamento das experiências que torna uma pessoa sábia, não é a quantidade das experiências, né? E isso é livre-arbítrio. Agora, para uma pessoa que está desesperada, né? Quando você diz está nas suas mãos, ela tem vontade de te matar, porque é de uma força terrível. Isso, Exatamente. fica na cabeça dele a responsabilidade, entende? É um fardo a mais que ela vai ter de carregar aí, sabe? E ela se olhar no espelho e dizer que idiota que eu fui, que meti. Entende? É claro que a gente tem de fazer isso um dia, mas é muito sutil esse momento. A gente ouve, né, as pessoas que cuidam de pessoas como você, como eu, né, como milhares de outros que têm esta vocação de cuidar de gente. É uma posição muito ingrata a nossa, porque a gente é obrigado a dizer o que a outra pessoa não quer ouvir, né? Porque se a gente dizer o que a pessoa quer ouvir, a gente não está cuidando das pessoas. A gente só está seduzindo as pessoas, né? Para quê? Para garantir uma empatia, né? Ou, talvez para intenções mais escusas, né? Mas quem cuida de gente precisa tomar as atitudes que as outras pessoas não tomam, né? Que atitude que qualquer pessoa que se diga teu amigo deveria tomar, né? Quando tiver numa situação onde você está se descontrolando, indo tudo, não fica conchavando com você. Ou vê que você está se tornando um criminoso, vê que você está se desviando eticamente, né? Não, um verdadeiro amigo parte para a porrada, para ver se te faz acordar. E aí, nesse momento, você não reage
agradecendo essa situação. Não, você se sente contrariado, você se sente perdido. Sim. Sabe que, bem rápido, né? Só pegando esse gancho, eu trabalhei, né, em algumas clínicas, né, algumas instituições, né, com astrologia, levando o mapa astral, fazendo uma dinâmica de grupo, para esse público, né, a dependência química, muitas clínicas, durante muito tempo, assim, aprendi muito, assim, tive a felicidade de aprender com muitos profissionais, né, e aí o lance de levar o mapa e explicar um símbolo, ele traz essa facilidade, né? Porque naturalmente as pessoas são defensivas, né? Arrogantes, bravas, né? E não querem. E aí quando eu falo do símbolo, né? Falo, esse símbolo aqui, ele quer dizer isso, né? A parte negativa de Sagitário, que é o meu signo, né? É a arrogância, né? Prepotência, né? Aí o indivíduo ele é até capaz de falar assim, nessas minhas dinâmicas, né? Até capaz de falar assim, ei, não é que é verdade? Quando fala do signo, né? Quando eu vou trazendo aos pouquinhos para ele, assim, ele meio que aceita. Então, a simbologia da astrologia, como Jung colocava, né? O símbolo, ele traz essa facilidade de interpretação, né? Eu sou fascinado, assim, por astrologia nesse sentido, né? De poder filosofar e interpretar o símbolo com essa responsabilidade, trazendo de uma forma onde a pessoa consiga compreender o processo, né? Que tem aquela coisa assim da pessoa ter aquele start, falar assim, nossa, entendi, acho que tem a ver comigo, né? Que nem eu atendi um menino, ele tem Saturno em conjunção com o Sol, e aí eu interpretei o Saturno e o Sol dele, e não é nada bobo, assim, ele já sabia daquilo, mas o jeito que a astrologia traz a simbologia, fica leve, fica fácil dele compreender e me olhar com aquela cara assim de, nossa, aquele brilho, né, de descobrir algo, o óbvio, né, de redescobrir o óbvio, né, e trazer para a consciência aquele processo, né. Eu sou muito maravilhado por esse processo. Eu acho que é muito do que você faz também, né, nesse sentido de trazer a filosofia e trazer essa analogia, né. É apaixonante. E você vê, Netuno é uma paixão sublime, né? E todos nós gostaríamos de ser tomados por uma paixão sublime que calasse nossos dilemas, nossas dúvidas que tanto nos atormentam, sabe? Encontrar uma causa assim que nos apaixone tanto que possamos abraçar e não tenhamos mais dúvida existencial, envolva tanto e nos coloque nesse estado na paixão a gente não tem dúvida nenhuma. Na paixão a gente vive isso e ponto final, é definitivo enquanto dura, né? Disse bem o poeta, mas mesmo enquanto dura é eterna essa paixão, porque ela é envolvente, ela é infinita, né? Então todo ser humano está em busca disso. E a droga, ela engana nesse sentido, porque ela parece te fornecer isso, né? Porque o que acontece? A limitação do teu entendimento não alcança a perceber que existam paixões mais elevadas, mais sublimes e mais amplas do que a relação que vai ser construída com a droga, né? Então, uma das formas é uma forma longa, né? Não tem como ter efeito imediato, mas não serve apenas para a dependência química, à medida que qualquer ser humano amplia seu entendimento, né? E começa a perceber o funcionamento mágico da realidade universal, né? É como a astrologia é uma paixão, porque quando a gente vê e percebe e verifica, a gente é tomado de uma alegria sensacional de como tudo faz sentido, né? E de como é possível se apropriar deste conhecimento, porque é uma chave que ele vai ir te fazendo perceber como funcionam as coisas.
Então, em muitos casos, você vai perceber que não apenas os dependentes químicos, como os neuróticos e os procrastinadores, né, se acomodam num limitado entendimento da realidade. Né? E por essa limitação do entendimento, acabam se satisfazendo com isso. Porque o que leva a isso é uma virtude. Essa virtude de nós estarmos nesse anseio por algo que nos apaixone. O mais comum é buscarmos belos olhos e lindas curvas para nos apaixonar. É isso que buscamos. Mas até isso é um limitado entendimento. É nobre, ok? Mas é um limitado entendimento. Porque a gente sabe que dá de cara, né, com a frustração no relacionamento. E a paixão, já teve um filme que chamava exatamente o que dura a paixão. 9 semanas e meia. É isso que dura a paixão no relacionamento. Depois ela declina e muito dificilmente ela vai ser resgatada, né? Há pessoas que são passionais, que são as pessoas do raio 6 de personalidade dos cancerianos e dos escorpianos e dos ascendentes, deixa eu ver, alguns ascendentes peixes, alguns ascendentes virgem e quem mais? 5, 6... Sagitário, alguns ascendentes sagitários, esses têm uma bagagem de passionalidade muito maior, estão sempre em busca. O que é a paixão? A paixão é a perfeição, é o nosso acesso a uma dimensão onde estamos protegidos das imperfeições e das mediocridades existenciais, onde temos uma intensidade nos envolvendo e nós nos entregando, a entrega, que esta é uma virtude essencial, né? É o que um dependente químico busca, ele busca se entregar a este. Então, o que eu te sugiro, talvez humildemente, porque não estou nos teus sapatos para saber do teu dia a dia, mas que você perceba a força positiva que leva uma pessoa a se tornar dependente química. Ela está em busca desta perfeição e ela equivocadamente foca nesta perfeição, no momento em que está drogada, né? E que você aproveite, como fazer jiu-jitsu, sabe? No jiu-jitsu você não resiste à força de quem te você utiliza de tratamento, ver aonde pode ser focada esta energia de anseio de perfeição e de busca de intensidade passional que nos leva não apenas à dependência química, senão a relacionamentos tóxicos, a vidas sem sentido, porque a gente se fecha dentro de uma caixinha e diz isto é a quintessência da vida, né? E vai... O ser humano, ele quer ser perfeito, ele quer ser eterno. Nós queremos a eternidade, nós queremos a experiência do infinito, nós queremos a experiência sublime e a buscamos sem cessar. E quando desistimos da experiência sublime, levamos uma vida muito decepcionante, porque temos de nos convencer de que é uma ilusão esse nosso anseio pela perfeição e pela paixão, sabe? E não é uma ilusão. Este é um impulso
existente em todo ser humano e que, bem conduzido, bom, vai levar para isto que genericamente chamamos de espiritualidade, né? E vai levar à meditação, e vai levar a que nos exercitemos e disciplinemos, né? Para que, em vez de nos meterem em encrencas pensando que encontramos o sublime, né? Não, porque uma verdadeira experiência sublime, ela se comprova pelo efeito positivo e benéfico que vai causar em todas as pessoas com que nos relacionamos. Aí está a prova dos 9. A prova dos 9 da dependência química está em que não beneficia ninguém, nem mesmo o viciado, entende? Parece bom, parece sublime, parece muito bacana, mas não rola nenhum efeito colateral. O resultado, né? Não O resultado fala por si só, né? Em poucas pessoas, sim, né? Em alguns artistas que deixaram um legado, mas que desafortunadamente nos abandonaram antes da hora, poderiam ter produzido muito mais, sabe? Poderiam ter deixado uma influência muito maior, né? É uma situação muito delicada, isso. Você sabe que isso que você falou é bem importante, assim, porque dentro do contexto desse trato, né, da dependência química, existe um processo, né, que é repetitivo também, que é as clínicas, né, as clínicas de reabilitações, onde a pessoa ela é tirada do seu meio por causa da compulsão, por causa da obsessão, e ela é privada, né, da liberdade por alguns meses. E aí existe um processo assim no sentido assim de privação, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Então, priva-se a pessoa e relaciona-se o processo de recuperação com o processo de bons modos, né? E o que eu vejo sempre é assim, que naturalmente a maioria das pessoas que saem desse processo, elas recaem com muita facilidade. Porque existe o processo de tirar, né, a droga em si, tipo, não pode mais usar, mas não existe um processo efetivo de inserir essa força, né, em algo que traga para ela essa sensação de vida, né? Porque eu falei com outra astróloga, a Vanessa Guazelli, e ela faz um trabalho lindo também com a Lilith, né, com a Lua Negra, e ela relaciona muito, né, esse lance das extremidades com esse ponto do mapa, no sentido de que a Lua Negra ela pode ser tão ruim, né, nesse processo de repetição, como ela também pode despertar um brilho de vida, né, onde a pessoa ela acende de tal forma de encontrar algo que ela faça com uma destreza que é muito dela, né, que é esse lance que vem muito do âmago, assim, né. Então, eu vejo, você falou, acho muito importante, né, enfatizar nesse sentido, assim, de pegar esse processo de compulsão e direcionar ele a algo que seja produtivo, né, e que dê. E a pessoa, com a vivência, né, com essa disciplina, ela vai perceber que o prazer de estar vivo é muito melhor do que o prazer de estar em constante morte, né? Até no sentido espiritual, né? Cada um de nós tem de descobrir aonde que está esse anseio pela perfeição. E temos de ser muito sinceros conosco, né? Porque é muito fácil a gente importar anseios alheios, né? Os anseios do filósofo, os anseios padrão, né? De um momento da história. São anseios que a gente importa para nós, mas nesse sentido temos de ser extremamente sinceros conosco, né? E no tratamento de alguém que seriamente está envolvido em dependência química, o que levou essa pessoa à dependência química, sim, em parte é fugir de uma realidade medonha, né? Isto é uma realidade, mas não é apenas fugir, não, essa pessoa está buscando, porque está vivo nela o anseio pela perfeição, o anseio pelo sublime, o contato com uma realidade que lhe brinde com regozijo, né?
E isso, mesmo que seja inconscientemente, quando você está tratando dessa pessoa, você tem de ir por esse caminho, me parece, né? Porque, como te disse antes, se você bate na tecla de dizer, olha, você está fugindo, olha, você está se repetindo, é tudo tua responsabilidade, você está dizendo mais do mesmo que a oprime, entende? Porque estamos sendo todos oprimidos o tempo inteiro. Uns sucumbem a essa opressão e quebram. E, desafortunadamente, estamos vendo o que as pessoas estão quebrando agora como manada, já não são casos isolados, já são manadas de pessoas planetariamente quebrando, porque estão perdendo a confiança de que este anseio pela perfeição vai poder ser satisfeito, entende? Né? Porque não lhes resta tempo, porque têm de pagar contas, porque têm de viver uma vida que lhes foi imposta, e por aí vai a história, e de repente vem alguém com um êxtase, com qualquer coisa, e você toma, e pá, por um momento você vive isto que você anseia. Como a gente vai censurar essa pessoa? Não tem como censurá-la, entende? Isto é um direito de um ser humano se sentir bem. É um direito que é inalienável, deveria estar na Declaração dos Direitos Humanos. Essa. Entende? Todo ser humano tem direito a fazer o necessário para viver regozijo. E ali, então, é no direcionamento desse regozijo, né? Que, claro, tem regozijo, você vai dizer, não, então, e o regozijo do pedófilo? Aí é onde estamos começando a falar sério, entende? Porque o regozijo que é real, a experiência sublime que é real, ela se nota pelos frutos e pelo bem-estar que você produz a todas as pessoas que estão dentro do teu círculo de influência, aí você começa a perceber, então, que esse regozijo que você está experimentando não é uma experiência narcísica, onde só você está vivendo esse prazer e o resto que se foda, entende? Isso não é uma experiência sublime. Uma experiência sublime é aquela que, ao ser compartilhada, né? Você escreve uma poesia, você faz as pessoas viver isso, né? Aí é onde você está batendo na tecla certa. Então. Muito legal. Muito legal porque, né, ouvir você e eu tô no meio, né? Então, naturalmente, eu queria ser uma bolha, né? E eu acabo relacionando com isso. Mas ouvindo você, e aí, primeira coisa, a gente tira o olhar de preconceito, né? Que também é uma defesa, no sentido de entender que isso é humano e que todas as pessoas vivem isso de alguma forma, em algum grau, né? E aí a gente está mergulhando na profundidade do que é ser esse humano, né? O que é essa busca por felicidade, né? O que é esse processo que nos é conduzido nessa sociedade, esse desenfreamento, esse consumismo, né? Compra, tem, compra, e o que é esse anseio, né? Que todo esse processo. E aí, indo para a segunda parte, falando dessa possibilidade de mudança, a gente já deixa de falar só da dependência química e engloba todos nós, né? O ser humano em si, né? Com essa possibilidade de renascimento, essa possibilidade de mudança, né? Não é só o privilégio do dependente químico em si. Eu acho que nem você colocou, né? Isso é um direito, né? Isso é um direito e é uma possibilidade palpável, né? De sair da estagnação e buscar essa felicidade, né? Sair do que... Eu acho que a gente sai do que é impregnado socialmente, né? De repente abre-se uma fresta e a gente enxerga que o que a gente está vivendo não tem a ver com a gente, não tem a ver com alguém que falou, com a família, com a sociedade, com todo esse processo. E muitas das vezes essa fresta ela vem através de uma frustração, de um relacionamento, de uma falência, né? Então é uma oportunidade de abrir os olhos e de repente viver, né? Decidir a vida, né? Buscar
esse, essa felicidade, que às vezes, eu acredito muito que muitas das vezes ela está na simplicidade, né? Eu costumo até falar uma frase que quanto menos a gente precisa, maior a gente se torna, né? Porque a gente vai enchendo de tanta coisa que tem que ter, que tem que comprar, que tem que não sei o que tem. E, na verdade, às vezes, para que serve, né? Para fazer angústia, né? Entende? Não tem uma fórmula simples, né, que possa se aplicar a todos e pá, está solucionado. Mas devemos constatar que esse mundo em que vivemos está completamente errado, está tudo equivocado, né? Todas as tradições que não são passadas e enfiadas goela abaixo através da educação e dos comportamentos sociais tidos como aceitáveis e normais, né, que são mecanismos de opressão todos, né? Está tudo equivocado e são equívocos milenares, né? Mas acontece que, afortunadamente, podemos agora, pelo menos, expressar que estão equivocados. Que não sabemos como consertar? Não sabemos como consertar. Nenhum de nós sabe como consertar o mundo inteiro, né? Mas, pelo menos, constatar os equívocos e este maltrato que o ser humano dá naturalmente aos seus semelhantes e aos seus diferentes, e completamente equivocado isso. É criminoso que poucas pessoas no mundo tenham tanto poder material e tanto poder político. Isso é um crime. Isso vai desaparecer, mas quanto vai demorar para desaparecer? Vão demorar mais de 1000 anos, mas já está em marcha isso. E é graças a quê que está em marcha? Se nós não tivéssemos esse anseio por algo que nos faz arder o coração e buscar a sofisticação e a melhoria, nós ainda estávamos nas cavernas, né? Não estamos nas cavernas, nós avançamos muito, e principalmente nos 100 anos para aqui, o avanço foi enorme, a melhoria dos relacionamentos humanos foi enorme nestes últimos 100 anos. Então, esta aceleração dá esperança de que, mesmo que demore 1000 anos, mas vai haver muitas melhorias. Mas o mais equivocado de tudo é que ainda precisa haver muito silêncio, entende? Nós, seres humanos, por exemplo, nascemos dotados deste impulso sexual e sabemos que é bom. Se não fosse bom, é como droga, se não fosse bom, a gente não buscava o sexo, entende? Mas já vamos ver, é tudo distorcido, entende? Você ter em tuas mãos o poder do regozijo e receber a proibição para não usar o regozijo. Onde já se viu? Que Deus maldito pode estabelecer uma lei dessas? Alguém que odeia a humanidade. Mas que tipo de civilização nós vamos construir com leis que são a mais fiel expressão de quem odeia o ser humano e quem acha que o ser humano está errado por natureza? Não, precisamos começar a ser muito mais sinceros conosco, com as nossas limitações, com as nossas buscas, com os nossos desejos, né? Até que se transforme num tipo de sociedade em que a gente não seja punido pelo olhar severo do julgamento alheio por estar buscando algo que é o regozijo, entende? Não dá para viver assim. Isso aí faz a gente perder muito tempo e de distorção em distorção a gente vai se encrencando
entende? Tem pessoas que se encrencam feio, que se encrencam sério, porque tem menos força de caráter, porque tem menos presença de espírito, porque se convencem de que são a última raspa do tacho, então passam a se comportar como pessoas abomináveis para serem desprezadas, né? E tudo isso não é culpa exclusiva delas. Não, a estrutura da civilização ela vai moendo as consciências humanas. É isso que eu queria te dizer. O mundo está equivocado nesse sentido. Não tem compaixão pelo ser humano. Ela funciona baseada na crueldade sobre o ser humano e não na compaixão. E compaixão não é ter peninha do outro. Não, compaixão é ter empatia, não apenas pelo sofrimento, quanto pela alegria também que o outro ser humano. A gente se ofende com a alegria do outro. Que tipo de mundo é esse onde a gente se ofende quando a pessoa está dançando, alegre, feliz, entende? Está vivendo um momento de regozijo, se ofende não porque a música está alta, porque está perturbando, porque isso atrai o crime, entende? Que tipo de mundo é esse? Que tipo de Deus cruel pode ser esse para que nos fazer nascer aqui para sofrer para caralho e ainda sem garantia de depois a gente viver bem? Está tudo errado, está tudo errado, está tudo equivocado. Não tem nada certo nisso, não tem nada direito. Tudo isso precisa ser reinventado, ressignificado o mais rapidamente possível. Eu acho que isso é muita herança desse nosso Ocidente, né? Desse Deus punitivo, né? Dessa religião politizada, política, né? No Oriente é igual, não é de Ocidente, não. No Oriente é mais cruel, no sistema de castas, onde você é destinado à casta geneticamente. Isso é de uma crueldade atroz, entende? Sim. De que você é de uma casta apenas porque você nasceu geneticamente numa família que é de uma casta. São crueldades, o ser humano se acomodou nas crueldades de milênios e em tudo, nas civilizações antigas, todas de opressão, todas de concentração de privilégios em poucas pessoas e sobre o sofrimento dos muitos. E isso não tem nada de comunista, viu? Os comunistas também são opressores. Não, nada. Isso é uma questão de humanidade esta, que não pode ser que a gente continue sustentando uma civilização onde seja normal construir relacionamentos de opressão. Não pode ser normal. Isso é. Mas o que eu penso do Oriente é no sentido assim de até quando da meditação que você colocou no início. Então, assim, quando a gente tem um olhar no sentido geral do processo, a gente não tem muito o que fazer com a massa, com o processo coletivo, né? E aí eu penso sempre que assim, o processo de transformação, ele parte do indivíduo para ele mesmo, né? E aí, quando você falou assim que precisa silenciar, eu acredito que esse processo de transformação, ele parte de cada indivíduo. Cada indivíduo silenciar, até o processo de meditação induz a isso, né? Reconhecer a si mesmo, reconhecer a centelha, a sua espiritualidade, né? E aí, a partir disso, ele, através desse lance que você falou dessa vibração, de proporcionar para as pessoas ao redor dele paz, harmonia, e ele vai dando a possibilidade para que outras pessoas mudem, né? Porque quando a gente olha para o senso coletivo, a gente fica numa posição de impotência, né? No sentido de difícil mudar, manusear e trazer o manuseio da massa, né? Agora o indivíduo por si só mas não tem a possibilidade de mudar. Não é impossível. Isto já está em andamento.
já está em andamento, é inexorável. Tudo isto vai mudar porque já acabou. Já esta tradição da crueldade entre os seres humanos já não tem como persistir para sempre. Já está acabado isto. É que a inércia, a porra da inércia, né? Onde você, em vez de deter esta crueldade que aflora em cada um de nós, em sutilezas, em comportamentos que passam por normais, mas que são de desrespeito pelo ser humano, né? Sim, começa individualmente, mas o indivíduo sozinho, andorinha sozinha, não faz verão, né? É uma questão grupal também que precisa ser estabelecida. E você acredita que, nesse sentido de individualidade, a meditação é um caminho para esse processo de Atualmente, alcançar essa harmonia? é o instrumento excelente, né? É que, como todas as coisas, está contaminada e corrompida por um monte de coisas que não são meditação coisa nenhuma, né? Ou programações neurolinguísticas, ou mentalizações, e tudo de alguma forma faz bem, mas precisa ser valorizado e colocado no seu lugar de importância este anseio pelo infinito, este anseio pela perfeição que nós seres humanos temos. E conduzido através de um processo científico de meditação. Aí sim. Que legal, que legal. Eu fico muito feliz em te ouvir. Eu queria que você falasse do seu trabalho, da sua história, o que você está aprontando, o que você está escrevendo. Acho que não temos mais tempo, né? É 1 hora que duram as lives no Instagram. Não cai, não. Não cai? Então vamos falar Não cai, mais não. minutos. Eu não gosto de falar de mim. Acho Mas eu gosto de ouvir de você. Olha, eu vivo tentando encontrar instrumentos que me permitam ter mais contato com as pessoas, né? E de lhes fazer chegar tudo o que eu aprendi e agora como estou envelhecendo, de que também isto fique para as futuras gerações, né? Então, estas geringonças digitais, elas oferecem muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo é tudo muito complicado atualmente e tudo muito caro. É impressionante. Eu vi a internet nascer na década de 90 e até o aparecimento da Oracle, da Google e do Facebook, que isso foi na virada do milênio, a internet estava sendo programada para qualquer pessoa ser capaz de individualmente programar tudo e fazer tudo por si só. Estas grandes corporações complicaram tudo tanto que criaram milhares de intermediadores e é tudo muito caro para ser feito. E não é tão complicado, são coisas simples de serem feitas, mas numas linguagens atualmente tão sofisticadas e tão concentradas em grandes corporações planetárias, que aí, em vez de você poder fazer sozinho, você tem de ter equipes enormes fazendo isso para você. E fica tudo muito caro, e aí eu desisto, porque não tem essa bola toda para fazer. Mas eu vou encontrar ainda. Eu não vou morrer sem deixar o legado. Isso posso te assegurar. Sou muito teimoso nesse sentido. Eu quero te agradecer a oportunidade de verdade mesmo, de estar trocando, de estar ouvindo. Eu tive a oportunidade de falar com outros astrólogos, né, de aprender com outros astrólogos. Eu sou apaixonado pela astrologia, mas eu sou muito atento a vocês, assim, eu fico olhando vocês, prestando atenção no que vocês falam. Tá certo que eu não entendo tudo que vocês falam,
não dá para entender tudo, mas eu sou muito atento assim, a vocês, né? Muito atento ao caminho que vocês estão trilhando, que para mim é uma referência, né? Então, hoje eu trabalho com a dependência química, tenho um projeto de mentoria, acompanho famílias de mães de dependentes químicos pela internet, né? A internet traz essa facilidade, então eu tenho esse projeto de mentoria, com astrologia e tal, no sentido de trazer essa humanidade. E estar conversando com você é um presente de verdade, né? Me agrega para os meus que me seguem. E é isso, né? Acho que o grande benefício da internet é poder tentar ir de casa, poder falar com você, pessoas que eu vi palestrando, que eu vi passando e falando. E eu falei, nossa, eu vou falar com ele, vou deixar registrado, né? Está registrado, está gravado e O agradecido sou eu, na verdade, porque o tema é muito bom e é muito importante o trabalho que você faz, porque não dá para desamparar as pessoas que já se meteram nessas encrencas por puro desânimo, né? E você segura um abacaxi que é muito difícil de ser descascado. Então, tenha minha admiração e meu suporte e meu incentivo e meu agradecimento, porque o papo foi muito bom também. muito agradável, sim. Muito agradável. Gratidão demais. Sinta-se Um abraço abraçado, né? a você, um abraço a todos os que nos toleraram aqui enquanto conversamos. Verdade. Até a Um próxima. abraço. Até. Tchau.